Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Homilia para o 10º domingo pós-Pentecostes. Clamei pelo Senhor, que ouviu a minha voz e deu sentença contra aqueles que me acusavam. Aos nossos caríssimos irmãos aqui presentes, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Com este provérbio, Jesus concluiu a sua parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, isto é, daquela seita soberba e hipócrita, que se iludia de ser a verdadeira, observante religião da lei completa. O outro era um publicano, isto é, um cobrador de impostos do Império Romano. O primeiro orgulhoso, soberbo, vaidoso. O segundo consciente de seus crimes e pecados. Entrou no templo curvado, até o ponto de não ver outra coisa senão um pavimento, pondo-se no último lugar atrás de todos. A soberba da mente é, pois, filha da ignorância, do pecado e da desobediência. A humildade é filha da sabedoria, da castidade e da obediência. Nunca achareis, queridos irmãos, um santo que seja soberbo de mente. Eis a Santíssima Virgem, nossa Mãe Imaculada, que mesmo no instante em que se torna Mãe de Deus, vejam bem, Mãe de Deus, Rainha do céu, Senhora das graças, curva-se e murmura diante do anjo: eu sou a escrava do Senhor. Eis que São João Batista, proclamado por Jesus em face das turbas, o maior dos profetas e mais santo dos homens, que diz do Messias: eu não sou digno nem sequer de lhe desatar as correias do calçado. Eis São Pedro, o chefe dos apóstolos, o vigário de Cristo na terra, que diz a Jesus: Senhor, afasta-te de mim, que sou muito pecador. Lúcifer, por causa do seu orgulho e da sua soberba, de querer ser Deus e não querer obedecer ao Altíssimo, desceu as labaredas do inferno. Há muito tempo tenho percebido um movimento muito estranho durante esta grande crise de fé, meus caríssimos irmãos. Mesmo dentro da Santa Igreja, esta crise, profetizada por Nossa Senhora de La Salete, a onda de grupos, leigos, de sacerdotes e bispos, que sem imitarem o exemplo dos santos se exaltam a si mesmos, como os únicos guardiões da moral e da fé católica. No passado, quem exaltava os guardiões da fé e da moral era o próprio Deus, que os confirmava através de uma vida miraculosa e de santidade. Na vida dos santos, sacerdotes e religiosos do passado, vemos como exemplo um modo contrário de exaltação. A humilhação de si mesmos era o que confirmava a vida de santidade desses homens de Deus. Vemos em um São Felipe Neri, ou do nosso pai seráfico São Francisco, a busca pela humilhação e um total desprezo pela exaltação. São Felipe Neri saía às vezes correndo pelas ruas, gritando que era apenas um louco. O nosso pai seráfico São Francisco era feliz quando era desprezado pelos homens. A caridade vivia, reinava e imperava na vida desses homens de Deus. Certamente, meus caríssimos irmãos, São Felipe Neri e São Francisco de Assis nunca levantaram a voz injustamente contra aquelas pessoas que também procuravam guardar a fé, ainda que de um modo muito menos eficaz que a deles, mas sempre lutavam
contra os erros objetivos e abraçavam a caridade como princípio e finalidade de todas as suas ações. Hoje, infelizmente, principalmente no meio destes grupos sectaristas de fiéis leigos que querem ser teólogos, padres inquisidores uns dos outros e bispos que querem tomar o lugar do próprio Papa. Há uma ação do demônio por detrás disso, contrária da caridade e à humildade. Meditemos bem, meus caríssimos irmãos, se a arma que Deus usa é a caridade e a humildade, a arma que o demônio usa é a soberba e a vaidade do fariseu. E nós estamos vendo ao vivo e a cores essa soberba e vaidade nas brigas de punho humano sobre os estudos dos sacerdotes e a guerra para adquirir fama, fiéis e dinheiro. Se resume somente nas linhas apostólicas válidas e inválidas, disfarces de argumentos teológicos para dizer-se a fundo que é melhor que o sacerdote fulano ou beltrano. Mas para um bom estudante da sese católica, para um bom seminarista, praticante das virtudes cristãs, percebe-se claramente que todos esses grupos e sacerdotes sectários que se devoram e que se atacam entre si como serpentes de raças distintas no mesmo ninho, fazem tudo isso não por amor a Deus, mas tudo isso não passa de vaidade e de soberba humana. E mais uma vez, é a soberba do fariseu que entrou no templo santo. Poderemos também comparar na vida religiosa aqueles candidatos que, ao entrar no postulantado, trazem dentro de si as malas do orgulho, da soberba, da desobediência, da estima própria e da vaidade, de se achar mais santo do que os outros. Eis aí, meus caríssimos irmãos, o espírito da soberba do fariseu que entrou também dentro da clausura e dos conventos. Aqui é interessante esclarecer aos leigos que pouco ou nada sabem sobre a vida de clausura ou conventual, que nós não entramos dentro de um convento porque somos santos. Não somos santos. Entramos dentro do convento primeiramente por amor a nosso Senhor e depois para lutarmos e combatermos contra nós mesmos, contra o demônio e o mundo, na busca constante da santidade. O segundo motivo que entramos dentro do convento é o desejo de padecermos e muito por nosso Senhor, pelo muito que Ele padeceu por nós. E que padecimento melhor não poderíamos ofertar a Deus do que ofertar a Ele a nossa liberdade. São João Bosco, ao iniciar com Santa Maria Mazarello a fundação das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora, deixou bem claro nos seus escritos para aquela que iria ser a Madre Superiora: observai as candidatas para a vida religiosa, se elas aceitam com alegria e serenidade as correções, as humilhações e as repreensões que lhe forem feitas. Se aceitarem com alegria e obedecerem à superiora, todas estas estão aptas à vida religiosa. Na vida religiosa, para quem não sabe, o superior deve testar os candidatos ao postulantado e ao noviciado, com os opróbrios e as humilhações ásperas, para ver até que grau de humildade e de obediência está imbuída aquela alma. Eis o motivo pelo qual, meus caríssimos irmãos, são muito poucos aqueles que perseveram na vida religiosa. E só o padre superior, junto com o subprior e os demais irmãos professos, podem avaliar quem verdadeiramente está preparado para esta vida. Muitas vezes os leigos se perguntam o porquê que irmão fulano saiu do convento ou não foi aprovado, simplesmente porque não teve vocação. Nós que convivemos com um postulante ou noviço, sabemos muitas vezes, nos primeiros dias por experiência, se realmente o noviço ou o postulante tem vocação ou não.
Nossa Senhora em La Salette, com relação às vocações religiosas no fim dos tempos, deixou bem claro em suas profecias: nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas e o demônio tornar-se-á como o rei dos corações. Que os dirigentes, ou seja, os superiores das ordens religiosas, estejam atentos em relação às pessoas, ou seja, os candidatos e vocacionados à vida religiosa, que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e os prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Eis a mensagem de Nossa Senhora. E é por isso que antes do Vaticano II já se pedia uma carta de recomendação do candidato ou candidata à vida religiosa, quanto mais agora, nestes tempos de crise que estamos vivendo. Na história da vida dos santos, quantas almas enviadas por Satanás não adentraram dentro dos mosteiros e dos conventos, com o espírito da soberba e da desobediência, mascaradas com a cara da falsa humildade, para destruir as mais santas das fundações. Na história das fundações de Santa Teresa d'Ávila, conta-se que uma freira chamada Maria del Coro, com suas companheiras, depois de serem expulsas por Santa Teresa por causa da soberba, da desobediência, defamaram em toda a Espanha não só a honra de Santa Teresa, mas de todas as freiras e frades carmelitas que estavam ligados a ela, dizendo que ela tinha relações carnais com São João da Cruz, com o Padre Graciano e muitos outros frades carmelitas. E depois que Santa Teresa e as irmãs engravidavam, mandavam os recém-nascidos para a América do Sul. Sem contar a princesa de Eboli, que levantou um outro falso testemunho dizendo aos prelados que nos escritos de Santa Teresa tinham heresias. E só porque a princesa, por um ardil do demônio, ao ficar viúva, achou que tinha vocação à vida religiosa, mas na loucura de sua cabeça, queria entrar na clausura não como postulante, mas como priora. Que absurdo! E o pior de tudo é que ainda hoje aparece nos conventos e mosteiros estes vocacionados a mandado, não sei de que setor do inferno, para tirar a harmonia e o bom andamento da vida enclausurada e religiosa. Sem contar que, por serem expulsos ou desaprovados na vida religiosa, como a irmã Maria del Coro, saem defamando o prior e o convento, contando aos leigos o que viram e o que não viram dentro do próprio mosteiro. Uma alma que se diz vocacionada à vida religiosa e que dentro de si não vem ao convento para padecer e morrer crucificada com Cristo na cruz, é melhor que nunca ousasse nem em tocar o sino da porteira do mosteiro e do convento, mas que ficasse na sua casa até discernir melhor a sua vocação. Por fim, podemos, de acordo com a vida religiosa, compararmos o fariseu do Evangelho com aquele religioso que, ao entrar no convento, traz consigo a mala do orgulho, da soberba e da hipocrisia, de achar-se mais santo do que os outros. Mas na primeira advertência e correção do superior, sua carne treme, e caindo a falsa máscara da humildade, aparece a cara do fariseu, com seu orgulho luciferiano, que grita ao superior: eu não obedecerei. Ao contrário do religioso santificado, ele imita o publicano em tudo, pois até no seu olhar baixo o superior vê a modéstia e a pérola da sua humildade, estampada nos pequeninos movimentos das suas ações. Na mais leve queixa do superior não só beija o chão, mas promete, com a ajuda de Deus e da Santíssima Virgem, não mais repetir o mesmo erro, trazendo no singelo sorriso da sua face a satisfação de morar no mesmo teto em que reside o divino esposo de sua alma no sacrário, e de querer padecer com ele, nele e por ele,
qualquer humilhação, perseguição e tribulação na vida consagrada e religiosa. Peçamos então, meus caríssimos irmãos, que diante da crise medonha da Santa Igreja, a Santíssima Virgem nos faça perceber, como os santos fizeram, cada vez mais a nossa baixeza, indignidade no exercício do sacerdote. E só desta maneira, se buscarmos a cada segundo de nossa existência a verdadeira humildade do publicano do Santo Evangelho, encontraremos a solução da crise na Igreja, que não acharemos até aprendermos a ser humildes e agir de acordo com as virtudes cristãs. E com relação à vida religiosa, peçamos à Virgem Mãe, Rainha de todos os sacerdotes, religiosos e religiosas, que nos envie santas, castas, pobres e obedientes vocações. E passo das minhas palavras as palavras de Santa Teresa d'Ávila. É preferível que dentro do convento e da clausura haja 2 ou 3 freiras que salvem 1000 almas por dia com seus sacrifícios, trabalhos e orações, do que 150 freiras fazendo bagunça e confusão. E para alcançarmos todas estas graças, rezemos, caríssimos irmãos, incansavelmente o Santo Rosário. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.